fracasso de bilheteria de Tropas Estelares é um dos mais decepcionantes na história do cinema. O filme de ficção científica dirigido por Paul Verhoeven foi amplamente reconhecido e apreciado apenas após seu lançamento em mídia física. Atualmente, a Sony está preparando um remake do longa de 1997. A Sony sabe como fazer reinicialização de franquias. Foi a Sony quem lançou recentemente Caça-Fantasmas e Homens de Preto com Chris Hemsworth. Ou seja, não há necessidade de se preocupar com a qualidade final do novo filme. Esses caras sabem o que estão fazendo, e certamente não irão decepcionar. Dado o sucesso do jogo Helldivers 2, cujo mundo é muito semelhante ao mundo de Tropas Estelares, é provável que a Sony se apresse em lançar um novo filme. Mas por enquanto ele não existe, então teremos que nos contentar com a história do filme de 1997. Vamos lá! Inicialmente, o filme de Verhoeven deveria ser completamente diferente. O roteirista de Robocop, o policial do futuro, Edward Neumeier, começou a escrever um roteiro original chamado A Caçada aos Insetos em Posto Avançado 9. Nos anos 90, tramas de ficção científica eram muito populares em Hollywood, e esse novo projeto de grande orçamento da TriStar despertou o interesse de muitos diretores renomados. Até mesmo James Cameron, famoso na época por O Exterminador do Futuro e Aliens: O Resgate, demonstrou interesse. Quando Neumeier terminou a primeira versão do roteiro e a apresentou aos chefes de estúdio para revisão, alguém mencionou que ele lembrava vagamente um romance do escritor Robert Heinlein. Após comparar o roteiro de Neumeier com o livro de Heinlein, o estúdio decidiu comprar os direitos de adaptação, pois o romance oferecia algumas ideias interessantes e garantiria que ninguém pudesse processar o estúdio após o lançamento do filme. Assim, o roteiro original do filme A Caçada aos Insetos no Posto Avançado 9 se transformou na adaptação do romance Tropas Estelares de Robert Heinlein. Foi nesse momento que o diretor Paul Verhoeven se interessou pelo projeto. Ele havia acabado de enfrentar o fracasso de Showgirls e precisava de um grande sucesso. Tentando ler o livro de Heinlein, Verhoeven ficou profundamente decepcionado. Mais tarde, ele disse que o romance era chato, tolo e repleto de propaganda militarista, algo que ele detestava. Conversando com o roteirista Edward Neumeier, com quem havia trabalhado bem em Robocop, Verhoeven o convenceu a revisar profundamente o roteiro, adicionando uma dose de ironia e removendo a glorificação excessiva do militarismo. No romance, os humanos enfrentavam também uma espécie alienígena humanoide aliada aos aracnídeos. Os próprios aracnídeos, por sua vez, possuíam tecnologias avançadas. No roteiro, porém, decidiu-se abandonar a raça humanoide devido a limitações orçamentárias e retirar o armamento sofisticado dos insetos, que poderia parecer ridículo na tela. Com essas alterações, o roteiro revisado foi aprovado para a produção. A maior parte das filmagens de Tropas Estelares ocorreu em estúdios e no estado de Wyoming. Entretanto, as gravações no Parque Nacional Badlands trouxeram os maiores desafios para a equipe. Muitos membros do time sofreram insolação. A água precisava ser transportada para o set em caminhões refrigerados. Devido ao calor extremo, os cineastas foram forçados a alterar o figurino dos soldados. Originalmente, os atores deveriam usar uniformes completos em todas as cenas. Mas porque muitas pessoas constantemente desmaiavam devido ao calor no set, para a maioria das cenas, os atores foram autorizados a substituir os uniformes militares por camisetas pretas. Outro problema que surgiu durante as filmagens não estava relacionado ao calor. Nenhum dos atores queria se despir completamente para a cena do chuveiro, mesmo com a equipe técnica reduzida ao mínimo, deixando apenas o diretor e o cinegrafista no set. Quando finalmente conseguiram convencer os atores a se despirem, Paul Verhoeven achou que todos estavam muito tensos. Após perguntar o motivo, alguém sugeriu que ele próprio corresse sem roupas na frente de todos. Surpreendentemente, Paul Verhoeven não se intimidou e se despiu completamente. O cinegrafista, Josh Vacano, seguiu o exemplo do diretor. Depois disso, as filmagens prosseguiram sem problemas, e a cena foi concluída. Mais tarde, Verhoeven
comentou que o filme sofreu interferências externas ainda nesta fase de produção. Por exemplo, eles tiveram que cortar uma cena onde uma vaca gerada por computador era destruída. Eles tentaram contornar as restrições da Sociedade de Proteção aos Animais, mas até mesmo a vaca computadorizada provocou uma reação muito forte da organização. Por causa disso, eles tiveram que recorrer à censura, que acabou sendo mais barata, pois em vez de usar CGI, apenas esconderam um técnico atrás de uma placa de censura que jogava um líquido vermelho nas paredes para simular o efeito. Nas exibições de teste realizadas após as filmagens, Tropas Estelares teve um desempenho razoavelmente bom. A única coisa que acabou sendo cortada foi o aspecto romântico do filme. A linha do amor foi drasticamente reduzida devido às críticas. Uma cena de beijo entre os personagens de Denise Richards e Casper Van Dien, que ocorreu logo após a morte de Xander Barkalow, foi retirada do filme. A audiência de teste sentiu que isso era demasiado. Além disso, cenas que indicavam que a personagem de Denise Richards amava igualmente os dois personagens masculinos foram retiradas. A audiência, independentemente do gênero, demonstrou ceticismo quanto à possibilidade de tal situação. A rapidez com que Richards se apaixonava por Xander Barkalow também irritou muita gente. Várias outras cenas tiveram que ser cortadas, devido à Comissão de Classificação Indicativa, que ameaçou atribuir ao filme a classificação etária mais restritiva. Após ajustes menores, o filme recebeu a desejada classificação R. Esses episódios foram removidos da versão teatral do filme no último momento. Na maioria das versões em DVD, eles já estão incluídos. O fracasso foi inesperado e muito doloroso para todos, pois ninguém previa um fiasco desse nível. O filme estreou nos cinemas americanos em primeiro lugar, mas já no segundo fim de semana desabou rapidamente. Há muitas teorias sobre o motivo por que isso aconteceu. Parte das pessoas, incluindo o diretor Paul Verhoeven, culpa os críticos, alegando que suas resenhas depreciativas criaram um ambiente desfavorável. O mais irônico é que muitos desses críticos realmente criticaram duramente Tropas Estelares por sua propaganda militarista e fascista. Mais tarde, foi explicado aos profissionais da crítica que o contexto era diferente, e alguns revisaram suas opiniões. Por isso, as avaliações atuais do filme já não são tão ruins quanto eram durante seu lançamento nos cinemas. Casper Van Dien, que interpretou o papel principal, atribui a maior parte da culpa à classificação indicativa para adultos. Segundo ele, os insetos poderiam ser destruídos de qualquer maneira, mesmo com uma classificação para adolescentes. Ele acredita que com esse rating, a bilheteria poderia ter sido pelo menos 2 vezes maior, evitando o fracasso. Outro ponto mencionado ao discutir o fracasso é justamente o elenco, incluindo Casper Van Dien e os outros atores. Muitos acreditam que o filme precisava de uma grande estrela para atrair o público em massa. Nos anos 90, um rosto famoso na capa significava muito mais do que hoje. Se os criadores tivessem escolhido alguém como Keanu Reeves, com quem o estúdio chegou a conversar nas primeiras fases do projeto, talvez a história tivesse sido diferente. Aliás, o elenco foi ideia de Paul Verhoeven. Ele queria atores jovens e relativamente desconhecidos, que se encaixassem melhor nos papéis e respeitassem o espírito do livro e do roteiro. Tropas Estelares custou US$105 milhões, sem incluir os gastos com marketing. Nos cinemas, o filme arrecadou apenas 122 milhões. Para alcançar o ponto de equilíbrio nominal, seriam necessários pelo menos US$210 milhões em bilheteria, valor que nem cobriria os custos de publicidade. Para Van Dien, que estava apenas começando sua carreira, o fracasso foi um golpe devastador. Após Tropas Estelares, ele conseguiu, de alguma forma, ter um papel secundário em A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, mas depois afundou em filmes de categoria B. Hoje em dia, com recursos visuais tão impressionantes e um suporte publicitário adequado, Tropas Estelares poderia ter arrecadado bem mais, mesmo com atores desconhecidos nos papéis principais. É uma pena que nada possa ser mudado agora. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.